Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Deus é bom em todo tempo, amém, irmãos? Que alegria estar mais uma vez diante de uma mesa posta diante de nós. E quando nós estamos aqui semeando, né, trazendo algo do Senhor, da parte do Senhor, saiba, nós somos os primeiros a receber, a perceber as notas daquilo que o Senhor tem para tratar. Então eu também estou me colocando à disposição do Senhor para, junto com você, crescermos nessa noite, na graça e no conhecimento de Deus. Amém, queridos? Nós temos um tempo aqui de um tema durante esse mês. Nós vamos falar, sou nada suspeita para falar de aliança. Você veja só, a aliança. Eu disse, Senhor, 40 minutos, isso é justo, Senhor? Estou fazendo a brincadeira a interna, porque isso é uma matéria do nosso centro de treinamento. Inclusive, matrículas abertas. Cadê o diretor que vai me agradecer depois, né? Mas isso é uma matéria, né, do nosso centro de treinamento. E nós temos 7 dias de aulas para falar sobre isso. Então, obviamente, numa ministração de 40 minutos, nós não conseguimos falar tudo o que a Bíblia diz sobre a aliança. Mas eu tenho bem firme no meu coração, sabe, irmãos, que aquela porção que o Senhor tem para nós nessa noite, Ele vai liberar. E aquilo que eu e você precisamos aprender, depender da palavra, nós vamos receber. Amém? Então, eu também creio que quando o pastor libera um tema, não é ele no seu intento humano, mas na intenção de obedecer a uma instrução que vem do Senhor. E o Senhor tem comunicado temas, né, recorrentes, assim, coisas que têm vindo e que eu não sei se você tem reparado, têm ficado ligadas umas às outras, como se fosse um grande fio condutor, que é explicado e depois ligado faz todo sentido para nós, não é mesmo? Então nós vamos falar sobre aliança. E eu quero te dizer uma coisa, para que você entenda a aliança que você e eu temos em Cristo Jesus, baseada e derramada e firmada por causa do seu sangue precioso, que comprou a minha e a sua vida. A gente precisa entender por que essa palavra, ou por que a Bíblia fala tanto de alianças. Nós temos ouvido, e um senso comum, né, no meio cristão, é ouvir que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de pactos. Nós ouvimos sobre isso. Mas por que aliança? Por que pacto? Por que falar sobre essa palavra, ou que Deus é o Deus da aliança? E é interessante, irmãos, que talvez no nosso sentido aqui ocidental, a gente tenha perdido um pouco do que ter uma aliança com alguém significa. Mas na linguagem bíblica, na época bíblia, nos tempos bíblicos, quando se falava sobre aliança, as pessoas sabiam exatamente o que aquilo significava. A Bíblia expõe que na linguagem de aliança as pessoas entendiam. Isso não é um relacionamento qualquer. A vida dessa pessoa está completamente envolvida e comprometida comigo. Não é um relacionamento que pode acabar. Não é uma coisa que pode, enjoei de você, tchau. Não é assim. Quando Deus fazia aliança, Ele estava dizendo, se eu estou falando, se eu estou me aliançando, você pode acreditar, eu estou falando da verdade. E é interessante, irmão, se a gente não entende que essa aliança é o relacionamento de Deus, ou que Deus, Ele criou o homem para viver em aliança, a gente não entende nada. Porque no final das contas, nós estamos agora em uma aliança que foi restaurada pelo sangue de Jesus. Mas do princípio ao fim, o desejo de Deus era se relacionar com os homens através de uma aliança. Eu estou fazendo a ciência completa, também é lacuna. De uma aliança. Aí, passou na prova. Amém? Então, do início ao fim, Deus já cria o homem em aliança. Você sabe que lá em Gênesis, quando a Bíblia vai narrar a criação do homem, eu não sei se você percebe ali, mas aquele nascimento já é um nascimento de aliança. Deus, ele deseja criar a humanidade, Ele deseja criar o homem. A Bíblia diz que Ele faz todo o enxoval do homem primeiro. Tudo que o homem ia precisar foi preparado antes do seu nascimento. Ele ia estar provido, ia ter tudo o que precisasse, tudo estava bem. E quando tudo estava ok, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. E Deus começa a dizer sobre as coisas que o homem ia operar, ter autoridade. Mas o que é interessante, e eu sempre digo isso, é que Deus, Ele tinha poder, e Ele tem, se quisesse fazer isso, suficiente para não precisar fazer nada de si para dar essa vida ao homem. Simplesmente falando,
Como ele já tinha dito, disse, haja, ouve, poderia acontecer. Mas no homem ele faz questão de soprar algo de si mesmo. A Bíblia diz que ele forma o homem do pó da terra e sopra no homem o fôlego da vida, e o homem passa a ser alma vivente. Amado, eu não sei você, mas esse sopro de Deus diz sobre o próprio Deus se expandindo para dentro desse homem. E aí você vai dizer para mim, Areta, cadê a aliança aí? Ela está aí. O homem já nasceu em aliança com Deus. Ele já nasceu aliançado com Deus. Ele já nasceu com base em um compromisso onde Deus está dizendo, olha, você nasceu de mim, eu me comprometo a guardar você. Você nasceu de mim, eu me comprometo a providenciar tudo que você precisa para viver. Você nasceu de mim, entenda, em mim você tem tudo o que precisa. Irmão, glória a Deus. Amado, um pai e uma mãe que não tem como comparar, porque pode errar, está crescendo, ainda não tem, né? Vamos pensar assim, nem pensaria para dar alguma coisa para um filho, não é? Se nós que somos naturais, se um filho pedir pão, a gente vai, não, pão não, você vai comer pedra. Você não vai fazer isso, amado. Se você fizer, sai dele em nome de Jesus. Você não vai fazer isso, porque nós que somos naturais, nós vamos dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Num nível de aliança em que o homem já nasce comprometido com ele. Agora é interessante, irmãos. Apesar de nascer aliançado em relacionamento, o homem deveria decidir, quero ficar nessa aliança, não quero ficar nessa aliança. Porque do início ao fim, Deus, ele providencia, ele deseja, sua mão está erguida, estendida para salvar. Mas são as pessoas que precisam decidir estar em aliança com ele ou não. Ele não vai obrigar ninguém a estar aliançado. Do início ao fim, sempre será uma decisão. Entender, eu nasci de você e a minha vida só tem sentido se eu estou em você. Se eu volto para você, se eu tenho a plenitude que só você pode me dar. Você está comigo, amado? É interessante que quando aquele homem e aquela mulher, né, eles dão ouvidos à voz de Satanás. Eu estou contando a história, mas eu vou abrir a Bíblia, tá? É só para pegar um versículo aí. Me ajuda, irmão. 7 dias de aula, 40 minutos. Me ajuda, amém? Então, para pensar que quando aquele homem erra, o que acontece é uma quebra de... Completa. Aliança. Aquele homem erra, é uma quebra de aliança. Sabe, quando um filho nasce de você, e era isso que eu ia continuar dizendo, né? Quando o filho nasce de você, você não providencia tudo o que ele vai precisar. Você, às vezes, não está com todo o enxoval pronto até os 18 anos, mas para os primeiros meses tem bastante fralda lá, não é mesmo? Porque a gente não espera o bebê nascer para dizer, gente, ele nasceu mesmo, agora o que eu faço com ele? Gente, ele chora. Gente, não é assim. Você não espera para ver o que vai acontecer depois que o neném nasce, não. Antes, essa expectativa já existe, ele vai nascer. E quando ele nascer, ele vai ter tudo o que precisa. Foi exatamente como Deus fez. Agora, amado, a quebra da aliança fez um corte no sentido do... Sabe aquele fio que nos ligava até Deus? Foi cortado. Não houve mais esse fluxo da providência divina. Daquilo que Deus podia providenciar por causa do seu amor, por causa da sua graça. Não porque Deus não queria. Não porque Deus estava com a sua mão recolhida. Não, mas porque o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. E sabe, o homem prontamente percebeu, não estou mais em aliança. O homem prontamente percebeu, não estou mais conectado com ele. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles viram que estavam sem a glória. Eles viram que estavam nus e se esconderam da presença de Deus. Agora eu quero te dizer uma coisa. Uma das faces da aliança é a ousadia que nós temos diante de Deus. Porque quem nasceu para estar aliançado, não nasceu para viver escondido de Deus. Nasceu para viver erguido diante de Deus, para falar com Deus, para ouvir a sua voz, para receber do seu coração, para receber as suas instruções. Então, quando essa aliança é quebrada, uma das coisas que você e eu percebemos é estar escondido diante de Deus. É cessar a comunhão. E eles prontamente fazem uma roupa. Para quê? Para tentar consertar aquele fio rompido. Para tentar consertar aquele acesso, pegue essa palavra comigo, aquele acesso que foi quebrado, aquela aliança que foi quebrada. Agora eu quero que você abra agora sim a sua Bíblia em Gênesis. Você está comigo aqui, querido? Lá em Gênesis 3, você vai ver um versículo aqui comigo,
que eu gosto de dizer, e nós estamos hoje, irmãos, porque eu estou assim, né? Meio ensinando, meio aleluiada, meio tudo misturado. Mas porque hoje é um domingo de fundamentos. O primeiro domingo tem sido um domingo para fundamentar o nosso assunto. E eu quero te dizer, se você não ouviu as outras ministrações, eu ouvi, ok? Eu quero receber, amém, irmãos? Poderosas, maravilhosas. Eu quero te encorajar sempre a escutar, porque elas vão estar mesmo se completando para alcançar o nosso coração e o propósito que Deus tem para a nossa vida nesse tempo. Amém, queridos? Então, existe um fundamento para colocar aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse versículo fundamenta esse assunto. Lá em Gênesis 3, o capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Olha bem para mim rapidinho. O que está acontecendo aqui é que Deus está dando as sentenças da quebra da aliança. Ele está dizendo: olha, mulher, você vai ter agora sofrimentos na sua gravidez. Olha, homem, maldita é a terra por tua causa. Ele deixa bem claro: homem, quando você caiu, quando você quebrou a posição, né? Quebrou a aliança e saiu da posição, agora a terra recebeu uma maldição. Não foi por minha causa, por sua causa. Irmão, você não pode dar um ufa, glória a Deus, que Deus não tem nada a ver com maldição, que tudo que está na terra, que é um caos, não faz parte do caráter do Deus da sua aliança. Quando Deus começa a dar sentenças, Ele não está dando sentenças porque Ele quer amaldiçoar, mas porque é correto dizer aquilo que alcança a vida de alguém, porque não ficou dentro dos limites de fé e de obediência que guardam a aliança. Do início ao fim, alguém guarda a aliança quando crê e quando obedece. E aí, amado, Deus começa a dizer: não é porque eu quero, mas agora a terra é maldita. Não é porque eu quero, mas agora vai acontecer isso. Então ele começa a dizer aquilo que é alcançar. Mas para a serpente ele disse isso aqui que você acabou de ler. Ele diz: vai haver uma inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Ele fala em singular, o seu descendente. E, irmãos, é interessante que anteriormente eles já haviam feito folhas de figueira. Para fazer o quê? Para cobrir a sua vergonha, para tentar de alguma maneira, por obras suas próprias, voltar a ter comunhão, voltar a ter aliança com Deus. E Deus vai fazer exatamente o quê? A Bíblia vai dizer agora sim, o versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Se você guarda Gênesis 3,15 e Gênesis 3,21, nós vamos entender toda a revelação progressiva do que Deus fez para trazer de volta a aliança que nunca devia ter sido quebrada. O que vai acontecer aqui, irmãos, é que está sendo dada uma sentença para a serpente dizendo: olha, quando o descendente vier, você até vai conseguir ferir o calcanhar dele, mas eu tenho uma notícia. Eu tenho uma notícia, serpente. Esse descendente vai pisar a sua cabeça. Quando a serpente recebeu essa notícia? Bem ali. Naquele momento ela recebeu a notícia de que um descendente, viu que era nascido de quem? De mulher, viria para pisar a sua cabeça. E agora, Deus, ele vai tirar, no 21 você viu, ele vai tirar aquelas folhas de figueira. E a Bíblia diz que Deus pega peles de um animal e faz o quê? Cobre Adão e Eva. Eu quero te perguntar, irmão, para ter pele tem que ter o quê? Sacrifício. Para ter pele tem que ter derramamento de sangue. Deus estava dizendo ali: olha, não é o que vocês vão fazer que vai consertar o caminho de volta. Não é o que vocês vão fazer que vai consertar a quebra da aliança. Mas o que eu fizer através da vida de um inocente vai cobrir a sua vida novamente. O que eu fizer, porque foi Deus que pegou aquele animal, foi Deus que fez as vestes, e foi Deus que pegou e cobriu Adão e Eva. Eles estavam aprendendo ali, é o que Deus vai fazer que vai cobrir a nossa vida novamente. E Ele vai fazer isso através de derramamento de sangue. Naquele lugar, irmãos, as pessoas entenderam que sem derramamento de sangue não há perdão.
Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há como pagar a dívida. E isso aqui explica tudo. Porque muita gente pensa, esse negócio da quebra da aliança podia ter sido resolvida lá no Éden. Eu sempre brinco assim, acaba com esse Adão, acaba com essa Eva. Não deu certo. Péssimos. Faz outro Adão, outra Eva que obedeçam. Não coloca essa serpente, esse cão. Não coloca. Aí não coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal também para ajudar, né? Não, amado, não tinha como. A árvore do conhecimento do bem e do mal era a prova de que Deus estava deixando os homens livres para pertencer a Ele ou não. Como o homem saberia que estava em aliança com Deus porque quis e não porque Deus os obrigou a estar em aliança? Os homens precisavam decidir. Ele me criou em aliança eu permanecerei. Em aliança eu continuarei. Eu vou comungar dessa natureza que me deixa provido, me deixa abençoado, me deixa cheio da graça dele. Deus é o Deus de toda a graça e Ele já mostrava a sua graça desde todas as alianças. Amém, irmãos? É interessante que a Bíblia vai dizer em Levítico 17, porque aqui nós já só vemos um prenúncio dessa aliança. Mas em Levítico 17, 11, a Bíblia vai dizer que, porque, Levítico 17, 11, eu anotei aqui, não precisa abrir se você não quiser, vai passar aqui provavelmente, mas olha só para você pegar esse versículo. Porque a vida da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela vida. Precisava de um sangue para expiar a vida. Precisava de um sangue para trazer o perdão sobre aquele pecado. Agora eu quero te perguntar, estava Adão, estava Eva, estava a serpente, cadê? Cadê, gente, o homem? Porque vida de homem em pecado só se compra pela vida de outro homem. Mas que homem sem pecado? Que homem nunca pecou? Meu Deus, gente. Que homem poderia vir e dizer, eu vou. Pode deixar que eu pago. Eu vou. E não tem nenhum dolo sobre ele, nenhum pecado sobre ele, nenhuma ofensa sobre ele. Era preciso esperar esse que podia pagar a nossa dívida chegar. Porque naquele momento ele não estava ali. Ele não estava naquela cena do crime. Ele era o inocente tipificado por um cordeiro que deu a sua veste, que deu a sua pele. Mas na mente de Deus, Jesus já estava conhecido antes da fundação do mundo. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus não é o plano B emergencial de Deus. Ele viu, meu Deus, eles pecaram. O que eu vou ter que inventar? Vou ter que inventar Jesus. Não foi uma emergência celestial. Jesus sempre foi o cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. 1 de Pedro, capítulo de 1 de Pedro, abre lá comigo para você ver, amado, que não foi sobre qualquer fundamento que a sua vida foi comprada. Abre lá comigo bem rapidinho. Você está pronto para aquilo que Deus vai fazer na tua vida, querido? Ei, sabe, quando eu estava vindo para cá, o Senhor me falou muito forte sobre a consciência dessa aliança. Consciência, diga assim comigo, consciência. Sabe, irmãos, você sabia que muita gente pode ter essa aliança, mas não desfrutar do que ela significa? Mas não desfrutar do que ela te propõe, do que ela tem para você. Essa é uma noite onde nós vamos sair daqui com consciência da aliança que nós temos. O Senhor falou fortemente no meu coração. Não é uma teoria, não é uma história, não é nem por causa do mês falando sobre isso. É por causa da consciência que Ele quer nos trazer nesse tempo. Amém, amado? Para fazer funcionar na nossa vida. Então está acima daquilo que eu e você pensamos, podemos imaginar. Deus tem muitas surpresas para nós. Amém, queridos? 1 de Pedro, capítulo 1, o versículo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito quando? Antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus. Quem aqui tem fé em Deus, irmão? Quem aqui tem fé em Deus? Por meio dele, por causa de Jesus, nós temos fé em Deus. Ele diz, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. A nossa fé e a nossa esperança estão em um Deus que providenciou a salvação, trazendo Jesus, o cordeiro imolado, e conhecido antes da fundação do mundo, manifestado no final dos tempos, por amor a mim e a você. Que final dos tempos é esse, irmãos?
não tinha como Jesus nascer lá naquele momento. Você concorda? A expectativa de Eva olhando, ele disse que viria de mulher um descendente para esmagar a cabeça da serpente. Mas eu acho que Eva olhou para um lado, olhou para o outro. Ela viu, olha, assim, pode vir de mim no caso. A Bíblia diz em Gênesis 4 que quando ela concebe, ela diz, eu concebi um varão com auxílio do Senhor. Eu acho que ela pensou, será que é esse que vai esmagar a cabeça da serpente? Não foi naquela geração. Não foi depois, não foi depois, não foi depois, não foi depois ainda, não foi depois, ainda não foi depois. O Cordeiro estava conhecido antes da fundação do mundo, mas estava esperando um caminho, uma família, para que ele pudesse encarnar, para que ele pudesse nascer, para que sangue pudesse começar a correr nas suas veias, para poder ser derramado e fazer expiação e perdão pela nossa culpa. Sabe, irmãos, o que Deus faz? Deus não desiste porque eles quebraram. Deus sempre apresenta um novo começo. Presta atenção nisso. Deus não desiste porque eles quebraram. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus disse que o homem seria sua imagem e semelhança, haveria um homem que traria essa palavra e esse resultado para ele. Se não foi no primeiro Adão, porque o primeiro Adão saiu da posição, ele sabia, o último Adão vai trazer de volta a imagem e semelhança dos homens para Deus. Agora você percebe, Deus é um Deus que ele dá oportunidade. Deus é um Deus que não se esquece. Deus é um Deus que não olhou para aqueles pecados e ficou, eles que escolheram. Não, ele já havia providenciado a salvação, irmãos. Deus não foi surpreendido pela quebra de aliança. Ele sabia, em algum momento, o Cordeiro vai se encarnar. O Cordeiro vai descer do céu. Assim será a palavra que sair da minha boca. Assim será o verbo quando sair da minha boca. Ele vai voltar, mas quando voltar, não volta vazio. Vai levar todo mundo com ele. Aleluia! Em que momento essa palavra viria, sabe? A Bíblia diz em Isaías, irmãos, que Deus, olha só, em Isaías 49, 15 e 16 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. O verso 16 diz: eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Era Deus, por meio dos profetas, falando aqui, tipificando o povo de Israel, mas estava falando sobre algo que podemos nos firmar, sobre um princípio eterno, de que Deus não se esquece daquilo que Ele disse. Deus não se esquece das suas palavras. Ele disse, olha, pode uma mãe se esquecer do filho que amamenta? Eu não sei você, se você amamentou, você percebe a hora que a criança quer mamar. O seu corpo diz, está na hora. Então quando ele diz, olha, se uma mãe se esquece, o que é impossível, porque a gente sabe que está na hora, ainda que isso aconteça, eu quero te dizer, eu não me esqueço de você. Eu te gravei nas palmas das minhas mãos. Isso está falando, amado, que Deus ele não se esqueceu da sua palavra lá do início. E Ele estava providenciando uma salvação que no futuro ia se revelar por amor de mim, por amor de você. E sabe o que vai acontecer? Deus começa a chamar. Diga assim comigo, chamar. A iniciativa de uma aliança sempre é de Deus. Não tem nada que o homem possa fazer para consertar a aliança. Sempre é uma iniciativa de Deus para alcançar os homens. Então Deus faz o quê? Adão errou, não foi? Lá no Éden estava tudo perfeito, mas depois Adão errou. Ele desistiu em Adão, depois que a sua descendência não permaneceu na aliança, ele desistiu? Não, ele chamou quem? Noé. Ele não chamou Noé? A Bíblia diz que Noé era um homem justo e bom e que andava com Deus, mesmo no meio de uma geração pervertida, corrompida. Ele achou graça diante do Senhor. Depois de Noé, mesmo que a sua descendência não tivesse permanecido e quebrado novamente a aliança, ele chama quem? Ele chama Abraão. Aí você vai ouvir as outras ministrações sobre Abraão, não é mesmo, pastor? Para ajudar aqui a pessoa, não é? Porque só sobre Abraão a gente tem uma tipificação de Jesus que você fica, meu Deus, coloca Isaac e Jesus do ladinho, meu Deus, são eles. Um é a figura do outro. Jesus preencheu tudo em Isaac, terceiro dia, levando a lenha no ombro. Ele foi quase imolado,
mas o Filho de Deus foi realmente dado por mim e por você. Essa é uma aliança que tipifica muito a entrega de uma parte. Porque quando a vida está envolvida, Deus está dizendo: o que eu te peço você me dá, mas o que você me dá também é meu, o que eu te dou também é seu. Por quê? Porque eu também vou te entregar. Então, quando o Isaac é entregue por Abraão, Deus legalmente pode entregar Jesus para vir nessa terra. Então, depois de Abraão, nós temos Moisés. E aí nós temos as tábuas escritas na lei, porque elas não podem ser escritas nos corações dos homens, porque os homens estavam mortos em seus delitos e pecados. Depois nós temos a aliança palestínica. E Deus sempre fazendo o quê, irmãos? Sempre fazendo o quê? Não, ó, eu estou te chamando, eu estou te avisando que eu não desisti. Se você quiser crer, se você quiser obedecer, entra na minha aliança, entra nesse relacionamento, entra nesse compromisso. Amado, é impressionante. As alianças de Deus são uma prova da intenção de Deus em abençoar, ainda que o homem estivesse caído. Se alguém quiser provar que Deus é um Deus que não abençoa, chegou tarde demais. Porque as alianças são uma intenção de Deus em: o homem está caído, o pecado está no mundo, e agora o salário do pecado é a morte, mas de alguma maneira, se ele estiver crendo e obedecendo, a minha mão vai estar estendida para guardá-lo. Até que venha o descendente, quem estiver crendo e obedecendo vai ser preservado. Amado, quando o povo, eu parei na palestínica, né? Mas deixa eu voltar aqui para Moisés. Quando o povo sai do Egito, a Bíblia não diz que Deus dá uma instrução de pegar o sangue dos animais como sopo e passar na porta. E ele diz: quando você passar o sangue na porta, o devorador vai olhar e não vai poder entrar, porque vai haver marca de sangue. Sabe o que significava aquilo? Aqui já morreu alguém, eu não posso entrar. Não, você não entendeu, irmão. Já morreu alguém nessa casa, já tem sangue derramado, então eu não posso entrar. A Bíblia diz que eles saíram daquela escravidão com prata, ouro, pedra preciosa, levando despojo, ninguém abortando, ninguém inválido, ninguém amado, só top das galáxias. Com sangue de animal. De animal. Porque até então você está pensando: Areta, por que tanto touro, tanto bode, tanto carneiro? Eu, amado, falei: vou ficar no pecado, que não tenho coragem de dar um carneirinho fofo para expiar a minha ofensa. Eu ia ficar ali derrotada, irmão. Não dá pena, irmão, sim ou não? Ô, irmão, se você não tem pena, irmão, pelo amor de Deus. Mas olha, para pensar. A Bíblia diz, o próprio salmista diz que o Senhor diz por sua palavra, né, por profecia ali, pelo espírito de profecia: acaso eu tomo ou bebo sangue de touros? Acaso eu me alimento de novilha? Um coração quebrantado e contrito é o que o Senhor não despreza. Quando ele vai falar em Isaías, ele fala: o que requer de vocês só pisar nos meus átrios? Eu estou cansado dos seus sacrifícios, eu estou cansado de os sofrer. Aí ele começa a dizer: sacrifícios agradáveis a Deus é ajudar os órfãos, as viúvas nas suas necessidades. Ele começa a dizer sobre um procedimento de quem tem Deus. Você está comigo, amado? Então ele só pediu aquelas figuras de animais, por quê? Porque a gente estava esperando o sangue certo ainda. Porque a gente ainda estava esperando o sangue certo. Porque o sangue certo do descendente ainda ia chegar. Já ia chegar uma família, uma mulher, para que esse descendente pudesse nascer. Enquanto não tem descendente humano, vamos tipificar com sombrinha. Mas já, quando aquele sangue humano derramado for derramado, tudo aquilo que era figura vai passar, porque o perfeito veio. Porque o novo veio, porque o perfeito veio. Aquilo que era sombra, aquilo que era figura, já não vigora mais. Sabe, amado, depois da aliança, então, mosaica palestina, que eu estou na quinta, vem Davi. Davi, ele clama por construir uma casa para Deus. Ele diz: olha, eu sou rei, e eu moro em casa de cedro, a arca de Deus, porque aí Deus tinha tipificado a sua presença numa caixa, numa arca, para mostrar aquela separação que começou onde, gente? Que começou lá atrás, você está comigo? Para mostrar aquela separação que começou lá no Éden. E ele estava mostrando: olha, se não houver uma ruptura, se não houver algo que rasgue essa separação, vocês vão continuar sem acesso à minha presença.
E Davi, ele clamava por viver na presença. Ele faz salmos dizendo: ai, mas vale um dia contigo do que 1000. Ai, me deixa ficar na sua presença. Ele amava a presença, mas a presença não estava nele, não podia estar nele, dentro dele. Quando Jesus vai falar sobre o que ele vai fazer, ele diz: olha, eu preciso ir. Lá em João 14 ele diz: eu preciso ir, porque senão o Consolador não virá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E ele diz: aquele que me amar, o Pai o amará. Nós viremos para ele e faremos nele morada. É para Davi que Natan diz: olha, Davi, eu sei que você está querendo fazer uma casa para Deus, mas eu recebi uma palavra de Deus e vou te entregar. E ele fala para Davi: Davi, acaso Deus pediu para você construir uma casa para ele? Mas em nenhuma casa ele habitou, só em tenda e em tabernáculo. Ele está dizendo para você, Davi: eis aí virá o dia em que virá depois de você o seu descendente. Ele procederá de ti, Davi. Ele, Davi, o descendente, construirá uma casa que aí sim eu posso habitar. Porque eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu só habito na casa que eu mesmo vou construir. Meu Deus. E Davi ficou olhando aquilo. E você sabe que depois de Davi vem Salomão. Ah, é o templo de Salomão, Areta. Não. Salomão morreu. O templo foi feito por mãos. Mas Jesus disse sobre o templo que seria construído em 3 dias, levantado, não foi? Depois da sua morte e ressurreição. Quando Jesus se ergue na sua ressurreição, ele traz as moradas de Deus. Ele traz os templos. Por isso ele tinha dito: se eu não for, eu vou ficar só. Mas se eu for, vai dar muito fruto. Vão haver muitas moradas. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Ele estava lá, o Cordeiro conhecido antes da fundação do mundo. Mas quando o Verbo se fez carne, nós vimos a sua glória. É Ele. João Batista teve a mesma percepção quando viu Jesus vindo, entrando em Jerusalém. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe, amados, cadê essa mulher? Quem seria essa mulher? A Bíblia vai narrar lá em Lucas que o anjo aparece para Maria e diz: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é com você. Eis que conceberás e darás à luz a um filho, a quem chamarás Jesus. Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ela disse: que se cumpra em mim conforme a sua palavra. Quando ela disse: eu recebo, que seja assim conforme a sua palavra, o Verbo se fez carne. Aquele Verbo que já estava desde o princípio com Deus, que era Deus, agora recebe um corpo. E quando ele recebe um corpo, começa a ter o que, gente? Sangue. Jesus entende que ele nasceu para morrer. Jesus cresce em graça e em sabedoria para dizer: eu vim para revogar, para acabar com todos os sangues e sacrifícios que nunca puderam te comprar de volta. Não foi em Adão, não foi em Noé, não foi em Abraão, não foi em Moisés, não foi na aliança palestínica, não foi na aliança davídica. Por 6 dias Deus trabalha e no 7º dia Deus descansa das suas obras. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Quem entra em Jesus não precisa esperar um sacrifício posterior. Quem entra em Jesus está numa aliança perfeita, está numa aliança baseada em superiores promessas. Irmão, se um sangue no umbral da porta livrou aquelas pessoas do devorador do diabo, o que o sangue aspergido sobre a sua vida não pode fazer? O que o sangue de Jesus aspergido sobre a sua casa? Existe um selo, irmão. Não é mais circuncisão no corpo. Não é mais arco no céu depois de Noé. Agora é o Espírito Santo habitando em mim e em você.
Diz que esse é o selo, que é o penhor da nossa herança, que é a prova de que seremos resgatados, de que é a prova que Ele virá nos buscar. Então é como se fosse um bip, 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 e selado, tudo selado, bip, bip, passando assim, ó, bip, bip. O diabo passando o bip, é selado, meu Deus, tem que sair correndo. Sabe, amados, em todo tempo eles olhavam para ver em que momento o descendente chegaria. Mandaram matar todos os meninos na época de Moisés, lembra? Ixi, não era o descendente. Errou. E foi errando. Até na época de Jesus, né? Vamos matar os meninos. Mas a Bíblia diz que os poderosos desse mundo não sabiam, não conheciam o mistério que estava proposto, revelado somente em Cristo, por amor de mim e de você. Amém, queridos? Eu quero que você abra sua Bíblia em Hebreus bem rapidinho. Em Hebreus 9... Ó, Deus fez um milagre, viu? Consegui aqui, ó. Você pode dar um glória a Deus, igreja, amém? Eu não disse que aquilo que Ele queria comunicar a gente ia conseguir fazer. Ele é bom em todo tempo. Hebreus 9, vê só comigo o que a Bíblia diz. Em Hebreus 9, o versículo 18, diz o seguinte. Posso ler com você? Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, todo o povo tomou o sangue de bezerros e dos bodes, com água e lã tinta de escarlate e sopo, e aspergiu, não só no próprio livro, como também sobre todo o povo. Então ele fez esse ritual, ele foi aspergindo o sangue sobre o povo, dizendo o quê? O que ele disse? Esse é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Aí ele diz, com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. E sem, olha o que eu tinha lido em Levítico 17, e sem derramamento de sangue não há remissão. Se não houver sangue derramado, não há perdão. Se não houver sangue derramado, não se compra a vida de outra pessoa. Sabe, irmãos, é interessante ver que o escritor aos Hebreus vai continuar dizendo, sabe, quando foi a vez dele entregar, ele não entrou com sangue alheio, ele entrou com o seu próprio sangue. Ele não pegou o sangue de um substituto, ele nos substituiu. Ele não pegou o sangue do touro, do bode, do carneiro, não. Agora era verdade, era o dele. Ele entrou com o seu próprio sangue. Ele se apresentou como sacrifício e ele se assentou à destra da majestade de Deus, porque a Bíblia diz que com esse sangue ele aniquilou de uma vez por todas o pecado. Você pode dizer algo? O sangue de Jesus, diga aí, o sangue de Jesus comprou a minha vida. O sangue de Jesus me libertou de um império de trevas e me colocou no reino do seu amor. Nesse lugar, diga aí, nesse lugar eu tenho redenção, eu tenho perdão, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho paz, eu tenho alegria, eu sou provido. Eu tenho o meu Pai. Eu posso chamá-lo assim. Eu tenho acesso. Eu posso falar com Ele. Agora olha para mim, amado, porque o véu que separava já não separa mais. Assim como aquela roupa foi Deus que pegou e colocou em Adão e Eva, a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Por que foi do alto a baixo? Para dizer, não foi o que você fez que te trouxe de novo para mim. Do alto a baixo eu rasgo a separação. Eu faço o pagamento, eu faço a expiação pela culpa e eu te libero para ser livre outra vez. Os discípulos já estavam acostumados a comer, a fazer a Páscoa, da tradição que haviam recebido. E Jesus, celebrando a festa antes do sacrifício, disse: tomai esse pão, isso é meu corpo moído por vós. Fazei isso todas as vezes que comerdes em memória de mim. Só que ele levanta depois o cálice e ele diz: esse é o cálice da nova aliança.
da nova aliança. Ele estava anunciando: agora vocês estão em um lugar de segurança, baseada em superiores promessas, tendo de volta aquele acesso que nunca deveria ter sido perdido. Somos um com Deus, temos acesso ao Pai, somos a morada do Senhor pelo Espírito. Para a gente terminar mesmo, amado, eu quero te dizer algo aqui. Eu quero que você só pense em um versículo comigo. Lá em 1 Coríntios 6, 20, diz o seguinte, eu anotei aqui, a gente vai orar um pouco. Diz assim: porque fostes comprados por preço. Você foi comprado por preço. Fomos comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus por meio do seu corpo. Agora glorifique a Deus por meio do seu corpo. Ele está dizendo: um sangue derramado por você foi um preço alto demais para a gente viver de qualquer jeito, para a gente andar de qualquer forma, para a gente achar que a gente não tem nada, para a gente achar que não pode nada. Ele está dizendo: entenda. Lembra do que eu falei desde o início? Uma noite para consciência de aliança. Ei, sobre mim não está sangue de touro, não. Sobre mim não está sangue de bode, não. Amado, o diabo vai te confrontar o tempo inteiro, porque o que ele quer? Ele quer nos demover da posição original. Ele quer nos demover da posição que Deus nos colocou. Ele sempre vai tentar. Ele é o tentador. Se não for ele, são as circunstâncias. É esse mundo que jaz no maligno. Mas, amados, nós vamos permanecer na posição da aliança, com a consciência de aliança. Ei, não foi esse sangue qualquer. Foi o sangue de Jesus. Um sangue precioso, um sangue conhecido antes da fundação do mundo e entregue, dado por amor a mim. Então você tem valor sim, você tem valor sim. Não foi ouro, não foi prata, não foi pedra preciosa, foi sangue. Muito mais valor eu e você temos. Amado, é preço alto demais para a gente não acreditar que tudo que Deus disse sobre nós é a verdade. Sabe o que ele falou em Salmos? Eu não violarei a minha aliança. Salmos 89, o versículo 34 do Salmo 89 diz: eu não quebrarei a minha aliança, eu não alterarei, eu não modificarei o que os meus lábios disseram. Deus não quebra a sua aliança. Eu e você estamos em um lugar de segurança, onde a parte de Deus, Ele vai fazer. Onde a parte de Deus, você pode ter certeza, Deus não mudou aquilo que Ele disse ao seu respeito. Eu vou dizer mais uma vez, meu irmão, Deus não mudou o que Ele disse ao seu respeito. Aí você pode dizer: Areta, então por que não está acontecendo? Então por que parece que está demorando? Eu vou te dizer uma coisa: não tem nenhum problema com Deus. É um momento para a gente trazer consciência. Será que eu consciente do sangue aspergido sobre a minha vida? Porque de uma coisa eu sei: o meu pai não mudou o que ele disse ao meu respeito. O meu pai não quebra, não viola a sua aliança. Se eu ando em fé, se eu ando em obediência, eu estou guardado pelo seu amor. Eu estou guardado pela sua graça. Eu estou protegido nesse amor. Eu estou escondido nesse amor. O Senhor, Ele quer não só a teoria sobre a aliança, mas a prática vital na sua vida e na minha vida. Eu não sei aquilo que vem para ofender você nesse momento. Eu não sei aquilo que vem na sua vida para te frustrar. Essa é a percepção que eu tenho, para te frustrar. Mas o Senhor tem cuidado dos seus. E nessa noite Ele está te lembrando: você está sentado numa mesa. Você está sentado em um lugar onde você e eu temos tudo o que precisamos. Não deixa o diabo achar que pode barganhar com você. Não deixa, não. Você precisa e eu preciso fazer o quê? Confessar a palavra, consciência de aliança, entendendo: ei, do mesmo jeito que Jesus venceu, eu venço. Como Ele venceu? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Ai, Areta, é uma falta. Eu preciso de um emprego, eu preciso de um milagre. Sabe, irmãos, onde você pode checar uma palavra de Deus sobre isso? Na sua palavra. Eu nunca vi um justo desamparado. Eu nunca vi a sua descendência mendigar o pão. E você ainda pode dizer: Senhor, se na antiga aliança havia essa promessa, eu estou baseada em superiores promessas. Aí eu não sei, amado, se é uma sensação de que toda hora alguma coisa quebra. Não sei se você já parou por isso, reparar sobre isso. Tem uma hora que parece que toda hora alguma coisa quebra.
Gente, não, vocês estão muito supridos. Toda hora uma coisa quebra e você vai lembrar: ei, na antiga aliança, sapato cresceu. Alguma coisa aconteceu, porque a Bíblia diz que não se gastou nos seus pés as sandálias. Não, irmão, você não entendeu. Não se gastou nos seus pés as sandálias. Não se gastou, não se gastou, não se gastou. Sabe o que é isso? Consciência de aliança. Ei, pode parar carro de quebrar toda hora. Pode. Quem tá entendendo? Areta, isso é sério. É seríssimo. Seríssimo. Porque Deus se importa com detalhes da minha e da tua vida, irmãos. Deus se importa com cada detalhe da sua vida. Não vai haver falta. As roupas cresciam. Mas vai ter roupa para os seus filhos. Vai ter escola. Oh, glória a Deus. Quem está entendendo que Ele é o Deus da sua aliança? Que é o Deus que provê, que é o Deus que sustenta. Ei, lá na antiga aliança não saiu ninguém doente, não saiu ninguém inválido, não saiu. Ei, se naquele tempo, naquela aliança havia promessa de cura, eu estou numa aliança superior, baseada em superiores promessas. Aleluia! Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.